O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida em poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Aleluia! O Nelson Ned cantava esse hino e eu nunca me esqueço, eu via muito o Nelson Ned, Ich habe einen Sänger sehr verfolgt. já de saudosa memória, Es hat einige Erinnerungen aufgeweckt. e ele aqui apresenta neste hino Singt in diesem Lobpreis o átrio, o santo lugar der heilige Ort e o lugar santíssimo. und der allerheiligste Ort. Mas ele diz ali, não no átrio e não somente no santo lugar, Sagt nicht nur am heiligen Ort, mas no lugar santíssimo. aber am allerheiligsten Ort. Aleluia! Halleluja. Eu quero que você abra a sua Bíblia Ich möchte, dass du deine Bibel öffnest no livro, na epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, in Korinther, capítulo 11. Hoje a gente vai fazer a leitura da ceia. wir werden heute über das Abendmahl sprechen. Capítulo 11, a partir do versículo 23. 11, 23. E nós vamos falar um pouquinho o porquê que Paulo, na carta aos Coríntios, Wir sprechen ein wenig darüber, warum Paulus ele apresenta, na verdade, este relato de uma revelação que ele recebeu de Deus. diese Offenbarung preisgibt, die er von Gott bekommen hat. E em nenhuma outra carta ele fala In keinem anderen Brief sobre spricht er ceia. darüber, über das Abendmahl. Na igreja de 1 Coríntios, Aber in der Kirche von den ersten Korinther ele dá esse relato que é um dos relatos mais completos que existe sobre a ceia do Senhor. spricht er über das Abendmahl in einem vollen Maß. In einem vollen Maß. capítulo 1. Korinther 11 11, 23. e versículo 23.
Então diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, ou muitos que já morreram. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor ou disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Essa linguagem aqui do versículo 32 sobre disciplina, o Paulo usa a linguagem como um pai disciplina uma criança. Hier benutzt Paulus das Wort, das ein Vater sein Kind erzieht. Os irmãos podem se assentar. Ihr dürft euch setzen. Eu tive fazendo uma análise da carta de 1 Coríntios. Ich habe eine Analyse gemacht über den ersten Brief der Korinther. E tive analisando todos os porquês que existem nessa carta. Ich habe alle Warum-Fragen versucht zu analysieren. Porque os irmãos, talvez alguns irmãos não saibam, Vielleicht wissen einige Geschwister nicht, mas quando Paulo ele escreve Paulus a sua epístola aos Coríntios, diese Briefe schreibt, nenhum evangelho ainda estava em circulação. gab es noch kein einziges Evangelium im Umkreis. A primeira carta, né, podemos dizer assim, do Novo Testamento a ficar em circulação, Der erste Brief, das erste Evangelium, das im Umkreis war, foi a epístola aos Tessalonicenses, war das von den Thessalonitern. por volta aí entre o ano 50 e o 53 In den depois Jahren de Cristo. 50 bis 53 nach Christus. O primeiro evangelho a ser escrito e a entrar em circulação, Das erste Evangelium, das im Umkreis war, ele possivelmente foi entre o ano 60 e 68 da era war cristã. wahrscheinlich zwischen dem 60. und dem 61. Jahr. Então os irmãos vejam que não havia na igreja da época dos Also apóstolos könnt ihr verstehen, dass in der Kirche von den Aposteln nenhum relato escrito sobre a ceia do Senhor, keine einzige Festmachung vom Abendmahl schriftlich dargelegt wurde. deixado por Jesus na forma escrita. Etwas, das von Jesus zurückgeblieben ist, das schriftlich war. E Paulo, ele começa o seu ministério Fängt mit seinem Ministerium an e ele começa a fundar und igrejas. fängt an, die Kirche zu gründen. E de todas as igrejas que ele fundou, Von allen Kirchen, die gegründet hat, nós podemos dizer que a igreja mais abençoada, können wir sagen, dass die Kirche, die am meisten gesegnet wurde, mas também a que mais deu trabalho a Paulo, aber die auch am härtesten zu erziehen war, foi a igreja war die Kirche de Coríntios. von den Korinthern. E Paulo, então, devido às situações, os problemas que haviam ali, Und wegen den Problemen, die es dort damals gab, hat os Paulus, irmãos vejam que, se os irmãos forem ler essa epístola, a primeira delas, wenn ihr das liest, dann versteht ihr, os irmãos vão ver, irmãos, que quase em todo capítulo há um problema. dass in fast jedem Kapitel ein Problem gab. E problemas graves. Und wirklich schlimme Probleme. Os irmãos vão ver ali problemas
Ihr werdet sehen Probleme wie entre os irmãos, zwischen den Geschwistern, de inveja, de von ciúmes, Neid und Eifersucht, de avareza, von Habgier, falta de amor, das Fehlen der Liebe. querendo ser maior do que o outro. Einer möchte größer sein als der andere. Depois os irmãos vão ver, por exemplo, Und dann werdet ihr auch weiter, wenn ihr weiterlest, werdet ihr weitersehen, irmãos levando outros irmãos aos tribunais civis. dass die Geschwister andere Geschwister vor das Gericht ziehen. Paulo ele reprova veementemente essa situação. Paulus versucht, diese ganze Situation unter Kontrolle zu bekommen. E ele é tão assim enfático Und er ist so weise, kann man sagen, que ele chega a dizer assim para eles: será que não há um sábio entre vós und er sagt, gibt es denn keinen Gerechten unter euch, keinen Weisen, que possa julgar essas coisas? der diese Dinge verurteilen kann? E ele então reprova, e ele chega até inclusive, irmãos, Und er kommt sogar nessa situação de dívidas, né? in eine Situation von Schulden. A gente entende ali que são situações de dívida. Wir verstehen, dass es Situationen mit Schulden gab. Ele até inclusive diz assim: será que não era possível você que tem algo a receber? Eu parafraseando Ich werde jetzt phrasieren, wenn jetzt o que ele jemand está etwas dizendo bekommt. ali no versículo, ali no capítulo 6 de 1 Kapitel Coríntios. 6, im 1. Korinther sagt er, wenn ihr jetzt etwas bekommt, Ele falou: será que não é possível você sofrer o dano? Quer ist es ja nicht dizer, möglich. é melhor ter prejuízo do que arrumar confusão com o Es ist irmão. besser, eine Schuld auf sich zu haben, als mit seinem Geschwister einen Streit anzufangen. E ele ali, inclusive, irmãos, ele deixa ali coisas, ele deixa ali verdadeiras revelações de Und Deus, er lässt dort wirkliche Offenbarungen Gottes. inclusive deixando ali uma ideia Und er lässt auch die Idee, do papel da igreja das Zeugnis der Kirche no trono branco, no tribunal do trono branco, vor dem Gericht zu lassen. onde ele diz que a igreja julgará os anjos, Wo man sagt, dass die Kirche die Engel richten wird. a igreja julgará os incrédulos. Und die Kirche wird auch diejenigen richten, die E unschuldig sind. daí, irmãos, vejam só, ele diz assim: se nós Und er sagt, wenn wir havemos de julgar os incrédulos e os anjos die Schuldigen verurteilen, die Engel verurteilen, no tribunal do trono branco, vor dem weißen Gericht, eu parafraseando, wenn ich jetzt paraphrasiere, quanto mais as coisas simples desta vida. dann können wir auch die einfachen Dinge verurteilen. Irmãos, outra situação gravíssima que havia ali Eine na andere igreja: Situation, die wirklich sehr schwerwiegend war, situação de incesto. eine Situation vom Inzest. A situação, irmãos, era tão grave Es war so schwerwiegend, que Paulo chega a, pela carta, ele não estava presente, er war nicht präsent in dem Brief, als wenn er das jetzt schreibt. ele chega a dizer para os irmãos: vocês têm que banir essa pessoa do vosso meio. Und er sagt, ihr müsst diesen Menschen aus eurer Mitte verbannen. E ele ainda diz assim, ele usa um relato, uma linguagem que é a única linguagem dessa natureza na Bíblia. Die einzigartige ist. Onde ele fala assim, ó, que o corpo chega, no caso, seja entregue a Satanás para que o Espírito seja salvo no Dass dia der de nosso Körper Senhor dem Jesus Feind Cristo. übergeben wird und der Geist am Tag des Gerichtes Jesus übergeben werden kann. Tal era, irmãos, o tipo de pecado, os tipos de pecado que estavam acontecendo ali por Es steht hier, wie schwerwiegend diese Sünden damals waren. Situações, por exemplo, irmãos, deles comerem comida sacrificada aos Sie haben ídolos. geheimtes Essen gegessen. Unwürdig. Então são tantas Es situações. sind sehr viele Situationen. E Paulo, aí então, Und Paulus, entendeu, a gente entende isso já no capítulo 10, im Kapitel 10, que eles se reuniam, dass sie sich vereint haben. em primeiro lugar, se reuniam e comiam comida sacrificada aos ídolos. Sie haben sich vereint und unwürdigerweise das Speisen gegessen. Depois vinham a igreja e iam participar da ceia do Und Senhor. danach kamen irgendwelche Kirchenleute und haben dann am Abendmahl teilgenommen. E daí Paulo diz assim: Und dann sagt Paulus so, como é que é possível você participar da mesa dos ídolos e depois participar da wie mesa ist do es Senhor? möglich, dass ihr am Abendmahl der Unwürdigen teilnehmt und gleichzeitig am Abendmahl von Jesus? E aí então Paulo vê a necessidade Paulus setzt sich dieses Bedürfnis, de dar esse relato sobre a ceia para dass essa man igreja. diese Informationen weitergibt über das Abendmahl. Os irmãos vejam
que Paulo, ele não esteve com nosso Senhor Hier Jesus. steht auch, dass Paulus nicht präsent war am Abendmahl. Os outros apóstolos todos estiveram Die com anderen Apostel Jesus, waren alle da bei Jesus. estiveram presentes na Sie ceia. haben teilgenommen am Abendmahl. Oralmente falando, eles sabiam, né, o que Jesus tinha instituído e da forma que ele tinha Sie haben auch instituído. gesehen und haben wirklich teilgenommen, wie Jesus das Abendmahl eingerichtet hat, Mas, ausgeführt hat. mas Paulo não, Aber irmãos. Paulus nicht. Então Paulo, Paulus, ele se achegou a Deus. hat sich Gott angenähert. E havendo essa necessidade, porque Paulo ele era um judeu, né? Hatte dieses Bedürfnis, war Jude. Ele sabia o que essas refeições implicavam para a vida Hat espiritual. gewusst, was für Lehren es damals gab. Für Mas das na, spirituelle Leben. mas na verdade a ceia do Senhor ela tinha um significado muito mais abrangente do que Hat eine sehr tiefgründige Bedeutung gehabt. do que tinham as refeições cerimoniais Als no die Antigo Lehren, die Testamento. damals bei den Zeremonien abgehalten wurden. Então daí quando a gente vê que quando ele escreve, Und wenn wir hier jetzt lesen, dann schreibt Paulus. então ele usa a palavra porque eu recebi do Senhor Benutzt er das Wort, weil ich habe vom Herrn erhalten, o que também vos ensinei. was ich euch dann weitergeben werde. Isso significa que na verdade este relato da carta, Dass dieser Brief, ele estava relembrando eles das erinnert sie an sie, que ele havia ensinado a eles de que forma deveriam participar da wie ceia. sie gelehrt hat, am Abendmahl teilzunehmen. Então na carta ele começa a trazer à memória deles Und dann bringt er in dem Brief diese Erinnerung an die Leute, an die Menschen damals, que ele ensinava a eles que era algo muito sério. dass er sie erinnert hat an das Abendmahl von Jesus Christus, was etwas sehr Ernstes war. Só que eles estavam ignorando. Aber sie haben es einfach ignoriert. Irmãos, vejam que quando ele dá esse relato, Ihr versteht, wenn er diesen Brief gibt, ele diz assim: por causa disto, dann sagt er, deswegen há entre vós gibt es unter euch muitos fracos e viele schwache doentes Menschen e und Kranke, muitos que já morreram ou oder que viele, morrem. die sterben oder noch sterben Os werden. irmãos vejam que Und ihr versteht auch, ele conhecia a situação, tanto a nível presente, quando ele esteve ali dass presente, er die Situation so gut gekannt hat, als er präsent war, als auch como também possivelmente através de relato de outros irmãos. durch die Beziehung anderer Geschwister. Porque vez por outras irmãos, até Paulo, Weil es ging andere Menschen bis zu Paulus, e levava as informações a Paulo daquilo que estava passando haben na ihm die igreja. Informationen weitergegeben, was gerade in der Kirche passiert. Outro problema grave que havia na igreja Ein weiteres Problem, das sehr schlimm war de Corinto bei Korinthern, era a divisão. war die Teilung. Paulo ele Teilung. começa a dizer assim: ó, por que um diz que é de Apolo, Warum sagen welche, ja, ich bin von Apollo, outro diz que é de Pedro, ich bin von Petrus, outro diz que é de Paulo, und andere sagen, ja, ich gehöre zu e Paulus, outro diz que é de Jesus Cristo. und andere sagen, ich gehöre nur zu Jesus. Agora, irmãos, vejam, 4 grupos. Also versteht ihr, es waren Na 4 igreja. Gruppierungen in der Kirche. E significa que um grupo, não, eu só aceito aquilo que Apolo ensina. Und das bedeutet, dass der eine nur das akzeptiert hat, was zum Beispiel Paulus gelehrt hat. O outro grupo do outro lado, não. Para mim é a autoridade de Paulo. Hat gesagt, nein, ich akzeptiere nur, was der andere mir sagt. O outro já era a autoridade de Pedro. Não, Pedro, ele foi o principal apóstolo do Senhor Und Jesus. dann gab es einen weiteren, der gesagt hat, nein, ich folge nur Petrus, weil er war der Hauptanhänger von Jesus. Por isso eu só aceito aquilo que Pedro ensina. Deswegen nehme ich nur das an, was Petrus mir lehrt. Mas havia um quarto grupo Aber es gab eine 4. Gruppierung. em que dizia assim: não, eu não aceito a autoridade de nenhum Und dann desses. sagt der eine, ich nehme keine Autorität an. Eu só aceito a autoridade de Jesus Cristo. Ich nehme nur die Autorität von Jesus Christus an. Porque ele está acima de Paulo, de Apolo e de Weil Pedro. er ist über allem. Porque ele está acima. Então os irmãos vejam só a dificuldade, Also irmãos. könnt ihr verstehen, was für eine Schwierigkeit das war. Agora veja só. Also hört zu, Os irmãos, dentro desses 4 grupos, in diesen 4 Gruppierungen, os irmãos sabem qual era o grupo mais difícil que tinha de se tratar, de apacentar? wisst ihr, welche Gruppierung, welche der Gruppen die schwierigste war, um zu Quem erziehen? poderia levantar a voz e dizer qual era o grupo mais difícil que tinha de doutrinar, de apacentar? Desses Welche 4. Gruppierung war die schwierigste, die man erziehen Alguém konnte? ousaria dizer qual era o grupo mais difícil? Wisst ihr es? Hã? Ele decidiu que era mais porque ele queria
Esse era o grupo mais Porque ele difícil. não podia obedecer às autoridades. Esse grupo trouxe grandes problemas. Die Gruppe, die am schwierigsten zu erziehen war, war diejenigen, die gesagt haben, sie möchten nur Jesus Christus, sie hören nur auf Jesus. Und, Agora, irmãos, vejam só, nos nossos dias, und heutzutage, wenn wir schauen, está um movimento aí muito grande gibt es eine sehr große Bewegung de pessoas von Menschen, que não aceitam a autoridade humana. die gar keine Autoritäten mehr annehmen. E muitos dizem assim, para que eu preciso ir à igreja? Und viele sagen, wozu brauche ich eine Kirche? Para que eu preciso ter um pastor? Wozu brauche ich einen Pastor? Eu sirvo a Deus. Ich diene doch Gott. Porque onde eu estiver ali, Deus está. Und egal wo ich hingehe, da ist Gott auch. Então os irmãos vejam só, pessoas que querem servir a Deus, Also versteht ihr, dass Menschen, die wollen Gott dienen, mas não querem estar debaixo da aber autoridade. sie möchten nicht unter einer Autorität stehen. Agora vamos analisar aqui uma situação. Lasst uns eine Situation analysieren. Na nossa vida literal, falando, não analisando do ponto de vista espiritual, vamos falar literalmente a nível da nossa vida como um todo. Über das alltägliche Leben von uns. Nicht spirituell gesehen, sondern einfach das alltägliche Leben. Nós conseguimos fazer, irmãos, alguma coisa no mundo sem lidar com a autoridade? Können wir irgendwann etwas tun, ohne einer Autorität zu folgen? Irmãos, se não houvesse autoridade, o mundo seria uma bagunça. Wenn es keine Autoritäten gäbe, dann wäre die Welt ein Chaos. Porque é preciso haver pessoas Weil constituídas es muss Menschen geben, die autorisiert sind como autoridade als Autoritäten, para poder, podemos dizer assim, legislar, para poder organizar a sociedade. damit sie die Gesellschaft organisieren und legitimieren können. Os irmãos imaginam, no nosso local de trabalho, quem trabalha em grandes empresas, que tem muitos funcionários, se não Stell dir houvesse vor, chefes, wenn wir arbeiten in einem Unternehmen und es gäbe keine Chefs, cada qual ia fazer aquilo que desse na telha. jeder würde das tun, was er möchte. Ia virar uma bagunça. Es würde ein großes Chaos geben. Então, os irmãos vejam que Also seht ihr, é impossível nós vivermos, dass es unmöglich ist, ohne cada Autorität zu leben. qual, podemos dizer assim, viver de forma distinta, faz aquilo que está na telha. Wenn jeder das tun würde, wozu er Lust hat, Na igreja é a mesma coisa, irmão. geht das nicht. In der Kirche ist es genauso. Cada de nós precisamos Alle von uns, wir brauchen, de ser apacentado. wir müssen erzogen werden. Eu preciso, a missionária Ich brauche es, precisa, meine Missionarin braucht es. os irmãos precisam. Die Geschwister brauchen es ebenfalls. Os irmãos acham que a missionária também não precisa de ser apacentada e eu. Die Missionarin braucht auch Erziehung, genauso Às wie ich. vezes há situações, por exemplo, da missionária falar algo para mim Manchmal gibt es Situationen, da spricht die Missionarin mit mir. e às vezes as situações não falaram algo para ela, às vezes dá um Und es gibt conselho. Situationen, wo ich ihr einen Ratschlag auch gebe. E os irmãos sabiam que mais de uma mente pensa melhor do que só uma. Wusstet ihr, dass ein Verstand besser denkt als, zwei Verstände besser denken als einer? Eu vou apresentar aqui uma situação, os irmãos não sabem por que os países comunistas eles não progrediram e todo país comunista ele não prospera? Wisst ihr, warum das kommunistische Land keinen Erfolg hat? Porque não há intercâmbio de ideias. Weil es keine Ideenvielfalt gibt. Os irmãos podem ver, irmãos, por mais avançado que seja o país, Ihr könnt verstehen, dass das Land noch so fortgeschritten sein kann. se for decretado um comunismo, Wenn es ein kommunistisches Land ist, começa a ficar cada vez mais atrasado. dann fängt es an, rückständig zu werden. Não prospera. Und es hat keinen Erfolg. Agora, aonde há lideranças Aber wo jetzt eine Autorität steht, capacitadas die Kapazitäten haben, e há intercâmbio de und ideias, es diesen Ideenaustausch gibt, o que é intercâmbio? As pessoas também participarem. wo die Menschen teilnehmen können Porque, an veja só, ihren Ideen. nós precisamos de um chefe, Wir brauchen den Chef, mas na verdade o chefe ele não faz tudo sozinho. aber der Chef, der macht auch nicht alles alleine. O chefe ele coordena, Er koordiniert, ele supervisiona, leitet alles an. ele tem que ter, podemos dizer assim, a habilidade Er muss diese Fähigkeit haben, de extrair aquilo que o seu funcionário, das zu verwerten, was seine pode Mitarbeiter oferecer de melhor para a ihm empresa. angeboten haben als ihr Bestes. É a mesma coisa o líder na igreja. Und das ist das Gleiche mit einem Leader in der Kirche. O líder ele vai olhando através da forma de ser da Der Leader, pessoa, schaut ganz genau die Menschen an, testemunho pessoal, das
menschliche Zeugnis. Muitas vezes dá uma oportunidade para uma pessoa. Gibt manchmal den Menschen eine Chance, hervorzukommen. Nessa oportunidade ele vê que aquela pessoa não é uma pessoa comum. Und er sieht dann, wenn er dieser Person diese Möglichkeit gibt, vorne zu kommen, dass sie nicht eine gewöhnliche Person ist. Comum que eu digo não no sentido pejorativo. Also gewöhnlich meine ich nicht einfach nur gewöhnlich. Porque tem pessoas, irmãos, que ele já é dotado por Deus Weil es gibt Menschen, die sind schon von Gott adoptiert de certas capacidades. mit gewissen Fähigkeiten. Os irmãos vejam só, Schaut genau her. há mais ou menos, irmãos, cerca de 27 anos atrás, Vor 27 Jahren quase ungefähr, 30, fast 30, na altura eu cantava na igreja, habe ich in der Kirche gesungen. eu e minha esposa fazíamos parte do grupo de louvor. Meine Ehefrau und ich, wir haben teilgenommen an der Gesangsgruppe. Parece impossível, mas é verdade. Es hört sich unmöglich an, aber es stimmt. E no entanto, um dia eu lembro-me, havia uma festividade na igreja Dass es in der Kirche ein Ereignis gab. e havia um pregador de fora convidado para pregar Es naquele gab dia. einen Pastor, einen Prediger, der von außen gekommen ist. E eu tive a oportunidade para cantar um hino, Und ich hatte die Möglichkeit, einen Lobpreis zu singen. um hino a solo. Einen Lobpreis, den ich alleine singen musste. E antes de cantar o hino, eu dei uma palavra, uma pequena Und palavra. bevor ich diesen Lobpreis gesungen habe, habe ich ein kleines Wort gegeben. Cantei o hino. Und habe ich gesungen. No final do culto, Und am Ende des Gottesdienstes este pregador ele veio ter comigo kam der Prediger zu mir e falou assim para mim: und hat zu mir gesagt, irmão, eu tenho uma coisa para te dizer. ich muss dir etwas sagen. O chamado do irmão não é para cantar. Deine Berufung ist es nicht zu singen. Não porque eu cantei mal, irmão. Nicht, weil ich schlecht gesungen Também habe. não era cantor profissional, mas não que eu cantei mal, mas veja só. Ich war kein professioneller Sänger, aber nicht, weil mein Gesang schlecht war, hat er das gesagt. Ele falou assim: normalmente, Er hat gesagt, normalerweise, quem tem chamado para o louvor, para a adoração, Berufung hat, Lobpreis tätig zu sein, a pessoa não se sobressai muito a falar, der spricht nicht so viel. ministrar. Der ministriert nicht viel. Os irmãos podem ver, são muito poucos cantores que sabem ministrar. Es gibt wenige Sänger, die wirklich singen und auch predigen können. E ele falou assim: por aquilo que eu vi o irmão fazer hoje ali, com aquela Ich palavra que o irmão habe deu, gesagt, durch dieses Wort, das du uns heute gegeben hast, o teu chamado é para pregar. ist deine Berufung zu predigen. E os irmãos vejam só quantos anos se passaram. Und ihr wisst, wie viele Jahre nun vergangen sind. E agora, de mais ou menos uns 8, 9 anos para cá, Und seit 8, 9 Jahren ungefähr realmente eu entendi que Deus tem um chamado para mim. habe ich wirklich gewusst, dass Gott diese Berufung für mich hat. E realmente o meu chamado não é cantar. Und meine Berufung ist wirklich nicht zu singen. Deus, naquele momento, naquela época, Ele me usou, usou eu, usou minha In dieser esposa, damaligen Zeit hat er mich und meine Ehefrau benutzt, porque havia uma necessidade, na weil es gab altura, diese Notwendigkeit. mas realmente nem o meu chamado, nem o chamado da minha esposa é música. Aber nicht meine Berufung, noch nicht die von meiner Ehefrau ist es zu singen. Mas irmãos, vejam só, irmãos, que Deus usou uma autoridade para vir ter comigo. Gott eine Autorität benutzt hat, um mir das zu sagen. E podemos dizer assim, este relato, isso que ele falou para mim, ficou aqui dentro do meu coração. Und dieses Wort, das er mir gegeben hat, ist in mein Herz eingedrungen. E eu nunca esqueci Und ich disso. habe es nie vergessen. Por isso, irmãos, existem pessoas especiais Deswegen gibt es spezielle Personen, para determinadas situações na igreja. die gewisse Situationen in Gang führen. E quando começa a haver Und divisões, wenn es dann eine Teilung gibt, na verdade, o inimigo ele começa a frustrar os planos de Deus. dann no meio da versucht igreja. der Feind immer deine Pläne zu frustrieren, zu scheitern zu lassen. Porque os irmãos vejam que, na verdade, a igreja ela tem que ser uma unidade. Dass die Kirche, sie muss eine Einheit sein. Se nós formos na palavra, até o Paulo mesmo nessa carta de Wenn wir Coríntios, das Wort genau anschauen, das ist auch im Korintherbrief geschrieben, ele apresenta a igreja como um edifício de dann Deus. zeigt er die Kirche auch als Einheit an. Agora vamos analisar aqui um edifício. Also lasst uns das mal analysieren. Um edifício, irmãos, ele é, por exemplo, algo que é construído, Es ist etwas, das gebildet wird, mas que cada componente aber dass jeder Komponent, der darin ist, ela tem uma função no eine edifício. Funktion hat, eine spezifische. Mas no geral é todo, uma Aber unidade. im Allgemeinen ist es eine Einheit. Agora os irmãos vejam só. Und jetzt schaut her,
Paulo até chega a dizer assim, ó, se o pé disser que não precisa da Paulus sagt mão, sogar auch, der Fuß könnte sagen, ja, nós ich vemos brauche que ele die Hand nicht. começa a confrontar a igreja e começa a dizer assim, olha, todo o corpo, que a igreja também, Paulo também apresenta a igreja como um corpo, Dass die Kirche wie ein Körper ist. em que cada membro em particular Dass jedes Mitglied im Einzelnen ocupa a sua função, seine Funktion hat. mas sempre visando o bem-estar do corpo. Aber immer so, dass es dem Körper gut geht. Agora veja só, quem é que domina tudo o nosso corpo, podemos dizer? Aber wer hat die Kontrolle über alles im Körper? É o sistema nervoso central, não Das é? zentrale Nervensystem. Até inclusive nós temos o que nós chamamos de movimentos involuntários, Wir haben sogar manchmal Bewegungen, die gar nicht gewollt sind. que são movimentos que a gente não precisa pensar para fazer. Gewisse Gedanken, die wir haben, wo wir gar nicht denken müssen, die automatisch laufen. Até quando estamos dormindo, na verdade, Auch wenn wir zum Beispiel schlafen, o nosso diafragma para nós respirarmos e assim por die diante. Atmung. Então veja só, irmãos, que a igreja é igual. Also versteht ihr, dass die Kirche genauso ist. É um organismo vivo Es ist ein lebender Organismus. em que todos ali ocupam um papel, Und dass jeder eine bestimmte Funktion hat. todos são especiais, Jeder ist speziell. cada qual na sua função, Jede Phase am Körper. e o corpo ele é beneficiado por causa disso. Und der Körper hat Vorteile deswegen. Na igreja é a mesma coisa. Und in der Kirche ist es genauso. Os irmãos podem ver que até, irmãos, no nosso pé, Ihr könnt verstehen, dass sogar in unserem Fuß, os irmãos sabiam que se cortar o nosso dedo do pé, wenn o wir dedo unseren grande, Zeh abschneiden, nós temos dificuldade de se equilibrar. dann haben wir Schwierigkeiten, das Gleichgewicht zu halten. É incrível, irmão, mas Das é ist doch verdade. unglaublich, oder? Então os irmãos vejam que tudo está no seu devido lugar. Also versteht ihr, dass alles am gerechten Platz ist. E tudo funciona ordenadamente. Genau abgestimmt. De forma que quando há uma falha, Dass wenn etwas einen Fehler hat, gerado por alguma anomalia, dann gibt es ein Ungleichgewicht. ou por causa de um acidente, Oder auch wenn zum Beispiel jetzt ein Unfall passiert ou por causa de uma oder doença, eine Krankheit auftritt ou por causa de algum distúrbio psicológico, oder wegen emocional, einer emotionalen oder psychischen Erkrankung, todo o corpo sofre. dann leidet der ganze Körper. Na igreja é a mesma In coisa. der Kirche ist es genauso. Por isso, irmãos, vejam bem, Paulo ele bate na tecla, irmão, sobre a questão da Also unidade. versteht ihr, dass Paulus sehr spezifisch war mit der Ele Einheit. enfatiza a unidade. Er spricht die Einheit an. Porque a vitória da igreja está na unidade. Weil der Sieg der Kirche, der liegt in der Einheit. De nós entendermos qual é o nosso papel. Dass wir verstehen, was unsere Funktion ist. Nós entendemos em primeiro plano que uma vida de santificação Dass wir verstehen, dass ein Leben in Reinheit de cada de für nós jeden Einzelnen von uns, vai fazer com que Deus venha ter maior liberdade de operar no meio da das führt igreja. dazu, dass Gott eine größere Freiheit hat in unserer Mitte. Os irmãos não sabem que se uma pessoa estiver em pecado na igreja, dependendo do tipo de pecado, Wusstet ihr, dass wenn eine Kirche jetzt zum Beispiel in der Kirche eine Sünde hat, Ja. abhängig von der Sünde natürlich, impedem as bênçãos de Deus sobre a igreja. und sagt, ich möchte also, dass die gesamten Segnungen der Kirche eingeschränkt werden können. Impede, irmãos. Uma pessoa. Eine einzige Person kann dazu führen. E nós vemos, por exemplo, na Bíblia esse exemplo. Und wir sehen das in der Bibel. O pecado de homem Die Sünde eines Mannes fez o povo de Israel perder uma grande batalha, hat dazu geführt, dass Israel einen großen Kampf verloren hat. em que houve dezenas e centenas de mortos. Wo es unzählige Tote gab. Agora os irmãos vejam quantas famílias, quantos filhos não ficaram órfãos de pai Und wir sehen, wie viele Waisenkinder dazu gekommen sind. por causa do pecado de um homem que foi a cama. Wegen einem einzigen Menschen. Na igreja é a mesma coisa. In der Kirche ist es genauso. Se uma pessoa pecar, Wenn ein Mensch sündigt, pecado de gravidade, eine sehr schlimme Sünde, e não houver reconhecimento, und er dies nicht anerkennt, não houver arrependimento, dann gibt es keine Reue. a pessoa não confessar o pecado, Und er diese Sünde nicht bekennt, coletivamente Deus retém as bênçãos. dann hält Gott die Segnungen Ele zurück. pode até abençoar individualmente as Er kann die Menschen pessoas. sogar individuell Porque segnen. veja só, irmão, existem bênçãos coletivas Es gibt
Segnungen, die für das Allgemeinwohl sind, que depende da santidade do corpo, die jetzt von der Reinheit des Körpers abhängig sind. e existem bênçãos Und individuais es gibt individuelle Segnungen, que depende da santidade do indivíduo. die von der Reinheit des Einzelnen abhängt. Toda a coletividade possa estar sofrendo, Die ganze Allgemeinheit kann leiden. mas se nessa comunidade, nessa coletividade, houver pessoas, individualmente falando, Die sagen, que buscam a Deus de und verdade, die Gott von ganzem Herzen suchen, Deus individualmente se manifesta na vida desta wird Gott pessoa, sich individuell manifestieren im Leben von dieser Person, mas coletivamente não. aber im Allgemeinen nicht. Então, por isso, irmãos, Paulo, ele começa a ver essa situação Und er sieht diese Situation e ele começa a ver que todos aqueles pecados, todas aquelas dificuldades que eles tinham, sieht, dass diese Komplikationen, die damals da waren, estavam trazendo grandes prejuízos para a igreja. der Kirche geschadet haben. E ele então, irmão, chama a atenção deles Und er spricht zu ihnen, para que eles pudessem entender damit sie verstehen können, a gravidade da situação, wie com eles, schwerwiegend die Situation damals war. deles participarem da ceia, Und dass sie am Abendmahl teilgenommen haben, não levando em conta dass sie nicht berücksichtigt haben, a seriedade do ato. wie schwerwiegend das ist, das Abendmahl, wie ernsthaft das Abendmahl ist. Então, irmãos, é algo de suma importância que nós devemos entender. Es ist etwas, das wir sehr unbedingt verstehen müssen. Por que, irmãos, que eu normalmente falo, quando trata de ceia, eu Wenn wir über das Abendmahl sprechen, dann normalmente pflege ich uso zu sagen, linguagens dessa natureza. benutze ich solche Wortwendungen. Porque, irmãos, está movimentos nos nossos dias, irmãos, Es por gibt gewisse aí, Bewegungen in unserer Mitte, que na verdade eles estão, está perdendo aquele respeito, wo der Respekt verloren geht, aquele valor que tem a ceia. der Wert auch. Hoje, irmãos, muitas igrejas celebram ministram a ceia para todos. Sie geben das Abendmahl an alle möglichen Menschen raus. Pessoas às vezes estão em adultério e participam da ceia. Manchmal gibt es Ehebrecher, die am Abendmahl teilnehmen. Pessoas que estão ali que às vezes praticam furto, praticam da ceia. Menschen, die nicht rein sind, nehmen am Abendmahl teil. Jovens, irmãos, em fornicação participam da ceia. Jugendliche, die nicht rein sind, nehmen am Abendmahl teil. E era justamente o que estava acontecendo na igreja de Und das Corinto. ist auch damals in der Kirche der Korinther passiert. Agora, irmãos, vejam só. Und ihr versteht also, Deus, irmãos, ele não abre mão dos seus atributos. Gott eröffnet seine Hand, er lässt nicht nach von den Attributen, die er hat. Irmãos, vejam só. Os irmãos já não notaram que nos nossos dias nós salientamos muito Habt ihr schon mitbekommen, dass in der heutigen Zeit, und jetzt in dieser Zeit, 3 atributos de Deus, 3 Gebote von Gott, 3 Attribute, que é a misericórdia, die Gnade, o amor die Liebe e a graça. und Barmherzigkeit. Nós salientamos nas igrejas de modo geral. Zum Beispiel jetzt in der Kirche im Allgemeinen. Mas você quase não ouve falar sobre a justiça de Deus. Aber ihr hört kaum etwas über die Gerechtigkeit Gottes. Veja só, irmãos, o mesmo Deus que ele Der gleiche Gott, ama, der liebt, ele também julga. der verurteilt auch. O mesmo Deus que tem Der misericórdia, gleiche Gott, der barmherzig ist, ele também derrama juízo. er verurteilt auch. Os irmãos nunca leram na Bíblia. Quem é que se lembra de textos bíblicos que diz assim, os meus juízos? Wo Gott sagt, meine Gerichte. Alguém já se lembra desses relatos na Bíblia? Os meus Erinnert ihr euch juízos? in der Bibel? Mas no Antigo Testamento, sabe o que significa os meus juízos? Wisst ihr, was das bedeutet? Os meus juízos, irmãos, são mandamentos Das sind Gebote, que estão relacionados die verknüpft sind à morte espiritual. mit dem spirituellen Tod. São pecados tão sérios Es sind so schlimme Sünden, que esses mandamentos, se forem quebrados, dass wenn diese Gebote gebrochen na werden, antiga aliança causava a morte literalmente física do ist infrator, man damals wirklich gestorben. e na nova aliança a morte In der espiritual. neuen Allianz, die wir geschlossen haben durch Jesus, ist es ein spiritueller Tod. Morte espiritual
espiritual, irmãos, de verdade. O Espírito Santo, ele deixa de habitar no coração da pessoa. Ein wahrhaftiger spiritueller Tod, wo der Não Heilige quer, Geist não, nicht quer arbeitet. não quer dizer que Deus abandona a pessoa, não Ich é möchte nicht isso. sagen, dass Gott dich komplett wegstößt. Só que o Espírito Santo, ele deixa de habitar. Aber der Heilige Geist, der hört auf, in dir zu wohnen. E Deus fica, como a pessoa tem no conhecimento da palavra, Und Gott, er wird Deus, ele continua trabalhando natürlich weiterarbeiten, para que possa ser gerado no coração da pessoa um arrependimento. dass der Mensch sich zur Reue bekennt. E havendo um arrependimento sincero, Und wenn es eine wahrhaftige Reue ist, novamente há uma ressuscitação. dann gibt es eine Wiedererweckung. A mesma morte que foi causada por causa do pecado, Der gleiche Tod, der verursacht wurde durch die Sünde, havendo um arrependimento, wenn man sich reut, o morto ele ressuscita. dann steht der Tote wieder auf. Deus ele volta a restaurar a alegria da salvação dele Gott, no er coração da erweckt die pessoa. Freude wieder auf. Então nós vamos ver, irmãos, que a justiça de Deus ela só é aplacada Dass die Gerechtigkeit Gottes aonde há arrependimento. nur durchgeführt werden kann, wo es Reue gibt. Enquanto, se eu pecar, Wenn ich sündige enquanto não houver arrependimento, und mich nicht davon bereue, eu estou debaixo de juízo. dann bin ich unter Gottes Gericht. Às vezes as pessoas se assustam com Manchmal isso. erschrecken sich die Leute damit. Vejam só, o estar debaixo de juízo Also wenn man jetzt im Gericht steht, im não Gottes Gericht steht, significa que eu vou morrer amanhã ou que eu vou morrer. Não é isso. bedeutet Irmão. das nicht zwingend, dass ich jetzt morgen sterbe. Significa que se eu não me arrepender, Es bedeutet, dass wenn ich mich nicht reue enquanto eu aqui estiver, und solange ich hier auf Erden bin, pode ser 1 ano ou 10 anos, 10 Jahre oder 1 Jahr, o dia que eu morrer, an dem Tag, an dem ich sterbe, não há salvação para mim. gibt es keine Errettung für mich. E isso é estar debaixo de juízo. Und das bedeutet, unter dem Gericht Gottes zu stehen. Outra coisa, Noch etwas. uma pessoa que está debaixo de juízo, Eine Person, die unter dem Gericht steht, as bênçãos de Deus não faz parte daquela vida. die Segnungen nehmen nicht teil am Leben dieser Person. E veja só, irmãos, Deus não quer dizer que Deus vai ficar atrapalhando a vida da Das pessoa. bedeutet nicht, dass dein Leben dadurch begrenzt wird. Só que tem uma diferença muito grande. Es gibt nur einen großen Unterschied, Irmãos, a pessoa ser deixada à própria sorte dass wenn man sich allein überlassen wird, significa que as coisas vão ficar muito mais dificultadas para ela. dass die Dinge viel komplizierter werden. Porque, por exemplo, o testemunho que o Lucas deu aqui. Zum Beispiel das Zeugnis, das Lukas gegeben hat. Se o Lucas não tivesse Deus a seu favor, Wenn Lukas Gott nicht an seiner Seite hätte, os irmãos acham que ele ia ser vitorioso naquela glaubt situação? ihr, dass er dann siegreich gewesen wäre? Foi o próprio Deus, irmãos, literalmente. Es war Gott, der ihm geholfen hat. Irmãos, Deus fez uma obra tão grande. Gott hat etwas so Großes gemacht. Eu não sei se o Lucas lembra deste relato. Ich weiß nicht, ob Lukas sich daran erinnert. Ele tinha recém se reconciliado com a igreja. Er hatte einige Schwierigkeiten, E nós sich mit der tínhamos, Kirche zu vereinen. e nós tínhamos nos reunido lá na firma, que eles a cada primeira sexta-feira do mês, In jedem ersten Freitag im Monat eles dão, fazem ali um convívio, grelham uma carne. haben sie damals ein Fleisch gegrillt. E eles estavam com um baustelle, uma obra, Und sie hatten damals eine Baustelle, em que eles tinham feito um trabalho wo sie eine Arbeit gemacht haben. e estava dando chuva para aquele fim de semana. Und an diesem Wochenende sollte es dann regnen. E era chuva torrencial, Und es chuva war mesmo, ein muito forte. richtig starker Regen. E eles estavam preocupados, Und sie waren besorgt, porque se chovesse, weil wenn es regnen würde, o trabalho que tinha sido feito die Arbeit, die sie da verrichtet haben, iria ser destruído. würde zerstört werden. Porque nós estávamos fazendo uma ponte, né, sobre um Weil córrego, wir haben eine Brücke gebaut e eles fizeram ali tipo levantaram uma barreira de terra, né? und sie haben die Erde etwas Desviaram, hochgeschaufelt desviaram o curso do rio. und sie haben rings um den See geschaufelt. E se desse uma chuva muito forte, esse tubo que foi colocado para Und wenn desviar o es zu curso stark geregnet hätte, dann hätte sich dieser Berg voll Erde não ia, na verdade, conseguir suportar o fluxo acrescido de água. dann würde diese Erde, dieser Berg von Erde, dem Regen nicht standhalten und wieder abkippen. E daí ele falou assim para o Lucas, se eu não me engano, falou: Lucas, Lukas, ora para teu Deus, ou pede para teu Deus para que não chova. Não foi isso, filho? sprich zu deinem Gott und sag ihm, es soll nicht regnen. Veja só, irmãos, e o Lucas Und Lukas hat dann
Diz que se lembrou assim na hora, só que ele não teve coragem de fazer. hat sich in diesem Moment erinnert, aber er hatte nicht den Mut dazu. Pois ele confidenciou para mim. Danach hat er es mir gesagt. Que ele passou assim, mas eu vou orar, mas se não chover, você vai na igreja comigo? Er hat gesagt, ich werde beten, aber wenn es nicht regnet, kommst du dann mit mir in die Kirche. Não foi isso, filho? E os irmãos sabem o que aconteceu? Und wisst ihr, was das Ergebnis war? Estava dando chuva, irmãos, e eles aqui nas previsões, eles muito raramente se Es enganam. hat geregnet. E não choveu uma gota de água. Es sollte regnen. Eles não se lembram disso. Sie erinnern sich nicht daran. Mas nós lembramos. Aber wir erinnern uns. Irmãos, ter Deus como aliado Wenn man Gott an seiner Seite hat, als Verbündeten, significa que não há nada impossível para nós. dann gibt es nichts, was unmöglich ist für uns. Os irmãos vejam só que quando houve aquela situação ali de Zacarias em relação à gravidez de João Batista, Also, wenn ihr euch an die Situation von Zacharias und der Schwangerschaft mit quando Isabel fica grávida de João dass Batista, seine Frau schwanger wird, mit Johannes dem Täufer. os irmãos se lembram do relato, se eu não me engano, é capítulo 1 de Lucas e versículo Das ist 6. in Lukas Kapitel. Vamos ler esse relato, irmãos, para refrescar a nossa memória. Às vezes Lesen wir es. é importante, na verdade, nós refrescarmos a nossa memória, para nós, na verdade, não nos esquecermos de quem é este Deus que nós servimos. Na verdade é o versículo 36, desculpa, irmão, não é o 6, é o versículo 36, 1 e 36. Vamos ver o 36 e 37. Então diz assim, todos se encontraram? Diz assim, Lucas capítulo 1, Lukas Kapitel 1, versículo 36 e 37. 36 bis 37. Diz assim: E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Irmãos, se isso fosse dito por uma pessoa, Wenn das gesagt wurde durch eine Person, podia até ser que a pessoa estivesse enganada. dann, wenn es eine Person gesagt hätte, dann hätte es vielleicht einen Irrtum geben können. Porque por muita intimidade que uma pessoa tem com Deus, Aber wenn eine Person eine starke Verbindung zu Gott hat, eine starke Beziehung, uma pessoa pode muitas vezes falhar. Uma pessoa pode falhar, pode errar. dann Menschen können Fehler machen. Mas quem é que disse isso aqui para Maria? Aber wer hat dieses Wort zu Maria gesagt? Os irmãos sabem quem que disse? Wisst ihr, wer es gesagt hat? Foi o anjo Gabriel. Das war der Engel Gabriel. Irmãos, foi uma personalidade Es war eine Persönlichkeit, que vivia diariamente na presença de Deus. die ständig in der Präsenz Gottes gelebt hat. Gabriel, irmãos, é considerado o anjo podemos dizer assim, das maiores Der Engel Gabriel war einer der responsabilidades a nível de aparecer alguém para trazer algum relato. die größte Verantwortung hatte, Sempre eine Welt usado zu geben, Gabriel. etwas zu überliefern. Tal era, podemos dizer assim, a responsabilidade Genauso war die Verantwortung auch, que Gabriel tinha die Gabriel hatte, diante de Deus. vor Gott hatte. E ele disse, porque para Deus Und so nada hat er gesagt, é für impossível. Gott ist nichts unmöglich. Então que nós possamos ficar com essa palavra hoje, irmãos. Sodass wir dieses Wort im Herz behalten, Mas entendendo uma coisa, dass wir verstehen, o impossível das Unmögliche de Deus na nossa vida von Gott in unserem Leben só vai se concretizar wird sich nur konkretisieren, se nós andarmos em obediência à sua wenn wir palavra. gehorsam sind, Se tivermos uma vida isenta de pecado. wenn wir ein Leben führen ohne Sünde, Se tivermos o nosso coração totalmente inclinado para wenn Ele. wir unser Herz komplett Jesus öffnen, Se tivermos um desejo sincero de adorá-lo. wenn wir einen sehr ernsthaften Wunsch haben, ihn anzubeten, Um desejo de viver experiências com Ele. diesen Wunsch haben, Erfahrungen mit ihm zu haben,
o impossível de Deus ele vai se tornar realidade na nossa vida. Realität verwandeln in unserem Leben. Porque verdadeiramente Ele cuida de nós. Wahrhaftigerweise kümmert Vamos er sich se um uns. pôr em pé Bitte steht auf. e vamos novamente ler a leitura da ceia Lass uns da den Vers zum Abendmahl lesen. e para nós ministrarmos. E depois vamos cantar o hino enquanto nós, os irmãos distribuem. Eu vou pedir para o irmão Levi daí para distribuir. Hoje só está o irmão Marcos, não veio. Então eu vou pedir.